A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, vede a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos nessa terça-feira já nessas primeiras horas da manhã, primeiros minutos em que nos reunimos para agradecer a Deus porque Ele nos permite ouvir a Sua palavra e comungar do Seu corpo e sangue. Esta missa que você está assistindo também, nós recordamos, não é apenas mais uma missa, é uma missa celebrada para você. Talvez que esteja num hospital, impossibilitado de ir presencialmente à igreja, talvez que esteja acamado, ou talvez que esteja se preparando também para enfrentar mais uma jornada, mais um dia de trabalho. Tenha certeza, nós rezamos por você e teremos um prazer imenso em também colocar as suas preces espiritualmente diante de Deus. Você pode mandar as suas intenções através da chave que vai aparecer aqui na tela da sua televisão também. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós celebramos essa Eucaristia rezando pelo aniversário do famoso Padre Antônio Maria. Um abraço ao Padre Antônio Maria,
completou 81 anos recentemente. Também nos reunimos para pedir pela saúde de Thalita de Mouro Brito Farias, Graziela Caires de Moraes, pelas intenções do projeto Juntos aqui da Rede Vida de televisão, principalmente por você que agora se une conosco nesta celebração eucarística. Deus é bom, Ele conhece as nossas intenções e para sua honra e glória Ele vai nos atender. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro: assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu dissestes: eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensastes ter a mente igual a de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiristes uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus: por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura ousarás dizer: sou um Deus. Na presença de teus algozes, tu que és um homem e não Deus, nas mãos dos que te apunhalam, morrerás da morte dos incircuncisos e pela mão dos estrangeiros, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, que tem como resposta: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Eles diriam: nossa mão prevaleceu. Não foi o Senhor Deus que isto fez, porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Como pode um homem só perseguir 1000? Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu? Não é porque o Senhor os entregou? Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida.
vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar alguns instantes, amados irmãos e irmãs, porque a liturgia da palavra de hoje ela é, sobretudo, bela, diria que belíssima. Eu vou explicar as leituras, porque quando a gente vê a primeira leitura, por exemplo, né, Ezequiel falando que alguém vai morrer, às vezes a gente se assusta, né? E Deus não quer a morte de ninguém. Vou explicar o contexto. Ezequiel, antes de tudo, foi um sacerdote e profeta. Viveu de 622 a.C. a 570 a.C. na porção sul do reino, no reino do sul, mais precisamente no reino de Jerusalém, de Judá. Jerusalém era a capital. E ele tinha uma missão muito difícil. A missão de Ezequiel era dizer que o povo tinha se afastado de Deus. E principalmente porque os governantes da época tinham feito coisas que levavam o povo a se afastar do verdadeiro culto a Javé, ao único Deus. E aqui, Ezequiel está profetizando, ele está, na verdade, denunciando com muita coragem um príncipe, ou se a gente preferir, por que não dizer um rei, que trata-se do rei de Tiro. O rei de Tiro se achava Deus. E por que ele se achava Deus? Primeiro, ele era muito orgulhoso. Ele era dono de uma sabedoria inquestionável. Aqui ele é elogiado, parece que mais sábio do que o profeta Daniel, parece que até Deus reconhece isso, mas justamente por causa dessa sabedoria, dessa forma de superioridade com a qual ele se sentia em relação aos seus familiares, aos seus demais, aos seus semelhantes, ele também tinha um outro talento, uma outra qualidade. Ele tinha um tino comercial muito grande. E ele foi acumulando fortuna. A fortuna dele ia crescendo. E nós sabemos que naquele período também os povos orientais, os fenícios, por exemplo, tinham uma facilidade muito grande com o comércio. Pois bem, esse homem tinha tudo para ser um bom governante, não é? Era sábio, tinha uma fortuna, poderia dedicar essa fortuna para a partilha, poderia socorrer o seu reino, poderia administrar os bens com a sabedoria que lhe era própria, mas o que ele fez? Ele começou a encher-se de orgulho. Começou a encher-se apenas de egoísmo, dizendo que aquilo tudo era dele, que ele era dono da sabedoria, ele era dono da própria fortuna. E quando o ser humano começa a colocar tudo dentro de si e a menosprezar os seus irmãos, a menosprezar os seus semelhantes, o que acontece? O coração do ser humano vai ficando egoísta. Até que esse rei, segundo a denúncia de Ezequiel, chegou ao ponto de achar que era o próprio Deus, achar que era um Deus. Vejam, meus amigos, estamos falando de mais de 25 séculos atrás. E quantas vezes, em 2026, no dia de hoje, as pessoas também estão buscando sempre
a posse, estão buscando sempre a exaltação pessoal, a promoção, às vezes até às custas do outro, e talvez não declarem de viva voz, eu sou Deus, mas pensam como tal, pensam que são maiorais, pensam que são superiores. No português, claro, se acham a nata, não é verdade? Quantas vezes ouvimos esses termos? A nata e o resto, o que está embaixo, absurdo. Isso é insensatez. E Ezequiel está dizendo, de nada vai te valer toda essa riqueza, de nada vai te valer toda essa sabedoria, porque, na verdade, nem sábio esse rei é. Se fosse sábio, conseguiria administrar os bens. Se fosse sábio, daria um bom jeito de fazer com que o reino prosperasse e faria com que as pessoas com fome, as pessoas necessitadas, pudessem de fato ter prosperidade na própria vida e não acumular tudo para si, pensando somente em si. E então Ezequiel diz, vai chegar o tempo em que tudo isso vai passar e você vai morrer pelos estrangeiros, você sofrerá uma morte violenta, porque no período do profeta Ezequiel, Jerusalém já estava indo para o exílio da Babilônia. E de fato aconteceu isso. Os caldeus dominaram o reino do sul e então não ficou pedra sobre pedra. Jerusalém foi destruída. Imagine o povo que sofreu tanto no exílio da Babilônia. E Ezequiel é essa voz que grita com muita coragem. Isso vai acontecer, não é somente pessimismo, não é somente olhar as coisas pelo lado negativo, não, é realidade. O povo está caminhando para a ruína. Mas diante disso é preciso o quê? Conversão. Esse rei se converteu? Não. Bem como todos aqueles que também estavam naquele período que não se converteram, infelizmente foram para o exílio. Ainda bem, em 539 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, ainda que por interesses econômicos, ele permitiu que o povo voltasse para Jerusalém, retomasse o culto, contanto que pagasse impostos, ele permitiu assim, mas o povo voltou para o seu país de origem, reconstruiu o templo. Pois bem, qual é a resposta do Salmo? Parece uma resposta também um pouco dura, né? Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Todo salmo é uma resposta à primeira leitura. Ora, diante de um homem que se acha o próprio Deus, que acha que vai prolongar a vida pela sua sabedoria ou só pela sua riqueza, está aqui a realidade. Deus é quem tira a vida e Deus é quem dá a vida. E Deus não deseja a morte de ninguém. Deus não é punitivista. Aliás, muito pelo contrário, estamos refletindo no tempo comum o modo de Deus agir. Deus é paciente. Ele dá ao ser humano todas as oportunidades para que ele se converta, para que ele amadureça, para que ele experimente a sua misericórdia. Tanto é, falando em misericórdia, que agora estamos diante de um evangelho que eu insisto, é belíssimo. Às vezes pode parecer só preocupante, desesperador, porque Jesus fala que um rico entrar no reino dos céus é tão difícil, aliás, é mais difícil do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Será que quem é rico precisa agora ficar tremendo de medo? Não, não é isso. Jesus não faz terrorismo com ninguém, mas Jesus alerta, e isso sim, isso é importante, Jesus alerta sobre o perigo do egoísmo. Isso é para se meditar. Jesus alerta sobre o perigo de autossuficiência. É isso que agora a gente vai meditar juntos. Bem, esse evangelho, ele tem paralelos também, ele é Mateus, ele tem paralelos em Marcos e em Lucas. Inclusive, estão de acordo que trata-se de um homem. Uns dizem que é um jovem, outros dizem que é só um homem poderoso, mas trata-se sem dúvida de uma pessoa rica. Uma pessoa rica que tem uma inquietação. Não está aqui no texto de hoje, mas se nós pegarmos o capítulo inteiro, a gente vê que esse homem, ele corre até Jesus. Olha a teologia que bonita. Por que ele corre até Jesus? Corre porque ele está inquieto. Tem alguma coisa que o preocupa. Alguma coisa que ele traz no seu coração que o deixa muito preocupado. E ele quer só uma coisa, gente. Esse homem rico só quer uma coisa. Ele quer alcançar a vida eterna. Ele sabe que este mundo passa e ele quer estar para sempre na vida eterna. Então ele corre até Jesus porque ele sabe que Jesus vai dar a resposta que ele precisa. Como alcançar a vida eterna? Quando ele encontra Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha diante de Jesus. Portanto, esse fato de se ajoelhar mostra que é um homem bem intencionado. Não é uma pessoa interesseira e egoísta acima de tudo nesse ponto. Nesse ponto aqui, não.
É uma pessoa que reconhece com humildade que Jesus é Deus, ele se ajoelha, reconhece a sua humildade perante Jesus. Então Jesus explica que primeiro é preciso seguir toda a lei para entrar na vida eterna. E complementa depois: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Aí terás um tesouro no reino dos céus. E aí o que acontece? É justamente nesse instante que esse homem jovem ou poderoso, de acordo com o evangelista, fica muito triste. E ele fica triste porque era muito rico. Por que ele se entristece? Porque ele não é capaz de se desprender, não é capaz de desfazer dos bens materiais. Ele não conhece a dinâmica do reino. O reino, meus amigos, acima de tudo, é amor gratuito. O reino é dom, o reino é partilha. No reino, partilha-se e se recompartilha-se. No reino, parte-se o pão e reparte-se o pão. Só que esse homem não conseguia compreender isso. E ele vai para casa triste. E provavelmente Jesus também ficou triste. Então, diante de tudo isso, Jesus olha para os seus discípulos e diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É algum preconceito contra os ricos? Não! Deus ama os pobres e Deus ama os ricos também. Agora, a atitude de cada um é que vai fazer a diferença. Isso, é a atitude. O pobre geralmente não tem onde colocar a sua esperança e ele tende a colocar a sua esperança em Deus. O rico, como neste caso aqui, deste rico, estamos falando deste rico, ele não colocou a sua esperança nas palavras de Jesus. Ele foi embora triste, ele negou o que Jesus tinha proposto para ele, provavelmente essa é a conclusão, porque ele colocou a sua esperança só nos bens materiais, só naquilo que é meu, na minha posse, minha coisa, meus valores. Tudo eu, tudo do ego, do egoísmo. E é infelizmente por essa atitude que Jesus diz que ricos que pensam dessa forma, olha aí, preciso de muita claridade, que agem assim, é que tem uma dificuldade muito grande de entrar no reino de Deus. E aí Jesus utiliza uma comparação. É mais fácil, portanto, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é possível isso? Não. E o que Jesus está querendo dizer com essa afirmação? Ele está querendo dizer que os ricos vão ser condenados ao inferno? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. E aqui eu quero esclarecer, é preciso muita sabedoria. Vejam, um camelo não pode passar pelo buraco da agulha por si próprio. É humanamente impossível e é realmente impossível que isso aconteça. Não há espaço físico e é humanamente que alguém tente passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Com a salvação é a mesma coisa. O homem não se salva por si próprio. É isso que Jesus quer dizer. Quem salva o homem é Deus. Ah, mas então eu não sou responsável pela minha salvação? Eu não tenho que fazer o bem? Eu não tenho que praticar a misericórdia? Tem, mas você é colaborador da sua salvação. Co é com, labor, trabalho, ou seja, você trabalha com Deus para a sua salvação. A sua salvação, quem dá é Deus. E o mais bonito, Ele dá de graça. É dom gratuito, porque Deus é assim, é misericordioso, é amoroso. Humanamente, não se pode se autossalvar. Quem pensava assim, inclusive, eram os fariseus. Os fariseus, por obedecerem à lei estritamente, por decorarem a lei e por decorarem os mandamentos até orais, eles achavam, olha só mais uma vez o egoísmo, achavam que não restava nada mais para Deus, a não ser que Deus automaticamente os salvasse. É como se Deus devesse alguma coisa para eles. E Jesus diz que tudo isso é falso. Na verdade, a salvação, gente, é dada por Deus gratuitamente. O ser humano não pode comprar a salvação. Portanto, Jesus, é por isso que ele diz aqui, para os homens é impossível. O que é impossível? É impossível o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Como parece impossível também que um rico que pense dessa forma entre no reino de Deus. Mas para Deus tudo é possível. Portanto, a salvação do rico, do pobre, ela é dada por Deus.
e nós somos colaboradores. Mas o que eu tenho que fazer? Seja rico, pobre, eu tenho que ser colaborador da minha salvação. Eu tenho que buscar a minha salvação. Ah, mas padre, e os grandes santos? São Francisco, São Bento, Santa Clara, não foram salvos por si próprios? Claro que não. Por si próprios, não. Tiveram méritos. Mas quem os salvou foi a graça de Deus. Depositaram, isso sim, a sua esperança na salvação de Deus, que é misericordioso, que é amoroso. E sim, aí entram os méritos. Vamos rezar na oração eucarística. Tiveram os seus méritos, a sua parte, foram colaboradores da sua salvação, mas não compraram. Essa salvação foi dada por Deus, que é bom, que é generoso e amoroso com todos nós. Por isso, hoje, que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o de Jesus, desprendido, amoroso e misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então agora apresentar ao Senhor as nossas preces da Assembleia. A nossa resposta será: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Vós, Senhor, que denunciais a arrogância dos poderosos, purificai vossa Igreja de todo apego à glória humana, para que ela seja sinal de serviço humilde e amor gratuito, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Vós que tirais a vida e fazeis viver, conduzi os governantes e os poderosos, para que não se deixem corromper pela ambição e saibam servir ao bem comum com justiça e sabedoria. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Vós que nos congregais em vosso santo serviço, sustentai os que deixaram tudo por vosso nome, especialmente os missionários e consagrados, para que jamais lhe falte alegria e perseverança. Nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer o nosso ofertório. Você que está assistindo a esta Eucaristia pela sua televisão, se sentir o desejo, pode também colaborar com a Rede Vida, com o Projeto Juntos, através da chave que está aparecendo na tela da sua TV. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos as nossas oferendas e trocamos convosco os nossos dons, oferecendo-vos o que nos destes, esperamos receber-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Recordando Jesus Cristo, nele quisestes renovar todas as coisas e a nós destes participar da sua plenitude, sendo de condição divina, despojou-se da sua glória e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Exaltado acima de todas as criaturas, tornou-se a fonte da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Paulo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mãos que se levantam para consagrar, lábios que se abrem para proclamar. Santificai, ó Deus, esse pão e esse vinho, a fim de que se tornem
em cruento sacrifício. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue e alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue e alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, humildemente imploramos vossa clemência, Senhor, para que a Ele, configurados na terra, mereçamos participar de sua glória no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos receber agora a bênção e agradecendo já a você que rezou conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela gloriosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Rainha e Padroeira da Rede Vida, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz, tenhamos uma excelente terça-feira e o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Maria, estrela do céu, Mãe de Jesus, mulher revestida de luz que vem de Deus, brilhante mais que o sol e as estrelas lá dos céus, luz que ilumina o caminho do povo de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu para ser a estrela mais linda do reino de Deus. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado.